A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, logo de início, agradecer ao pastor Fernando por me confiar público. Nós, pastores, não seremos cobrados por todas as ovelhas que saírem pela porta, mas seremos cobrados certamente por todos que deixamos subir no púlpito. E ciente da seriedade com que o pastor dessa igreja trata este púlpito, eu me sinto honrado em você me confiar o púlpito, porque você me conhecia de ouvir falar. Hoje os seus olhos me veem. Mas eu sei que você levou em conta as palavras de sua ovelha. Mas eu te agradeço pela confiança e espero dentro em breve poder ser recíproco também. Poder retribuir você levar uma palavra lá na IBEC. Trago também comigo um abraço da Igreja Batista da Estrada do Corpo, igreja a qual eu pastoreio. De igreja emancipada vai fazer 15 anos em setembro. Irmãos, a paciência dos membros da IBEC é exemplar. Eu sou pastor há quase 15 anos lá. Vocês podem imaginar quão pacientes eles são. Mas, sem delongas, eu quero também apresentar, antes de adentrar no texto, apresentar minha filha, o meu genro e a minha netinha. Fique em pé, Júnior, por favor. Minha netinha Lia. Bárbara já chegou? Fique em pé, minha irmãzinha Bárbara. Minha sobrinha Raquel. Podem sentar. Eu tenho 32 anos de casado e minha esposa, ela estava muito cansada, ela não pôde vir, mas ela me deu, não um vale night, ela me deu um vale, uma senha de 4 dias, e ela disse: eu deixo você ir na madrugada de sábado, mas que você volte na madrugada de terça. E eu, como um bom marido, voltarei na madrugada de terça. Mas ela não pôde vir, e eu tenho certeza que ela iria gostar muito de estar aqui com os irmãos. Meus queridos, mãe já chegou? Minha mãe já chegou? Não? Já está gravando, né? Mãinha, coisa de baiano, né? Mãinha, né? Mãinha, painho, né? Pois é. Lá na igreja, pastor Fernando, eu sempre esqueço de olhar para os irmãos da mídia que fazem 3, 2, 1. E eu começo, eu digo: já está gravando, pastor? E aí eu tenho que voltar às vezes o que já tinha dito. É a idade, queridos. Eu fiz 54 anos agora, no último mês de janeiro. E eu vi aqui o pastor falando sobre jovem sênior. Foi isso? Pronto. Eu aprendi, pastor, qual o seu nome? Anselmo. Eu aprendi que depois dos 50, nós entramos na juventude da velhice. Né? Então, se alguém aqui com mais de 50, você é jovem, você entrou na juventude da velhice. Pastor Fernando não sabe o que é isso ainda, né? Ele é jovem. É verdade. Ele é jovem, não é? Ele é jovem. Mas um dia, pastor, você vai adentrar na juventude da velhice. Está quase? Sério? Meu Deus do céu. Parece não, pastor. Parece não. Meus queridos, eu espero edificá-los com compartilhar nessa noite. Vocês têm um exímio pregador, que é o pastor de vocês, e
eu não me acho um bom pregador e digo isso para a igreja. Eu gosto de compartilhar aquilo que o Senhor fala comigo. E a mensagem que eu trouxe para a nossa reflexão nessa noite é uma mensagem que eu compartilhei com a IBEC há uns dias atrás. O meu desejo é que essa reflexão lhes traga edificação, assim como trouxe a mim, em primeiro lugar, e depois aos membros da IBEC. E a mensagem, a reflexão que eu trouxe hoje, ela vai nos convidar a refletir sobre a profunda verdade de que Jesus Cristo nos recebe como somos. Alguém tem dúvida de que Jesus nos recebe como somos? Não. Jesus Cristo nos recebe como somos. Não importa onde estejamos, Ele nos recebe. Mas há uma noção vulgar que tem sido propagado por aí e que tornou-se até um slogan, uma frase, um clichêzinho, que diz o seguinte: Deus te aceita como você é. Só quem não diz isso é alguém que é muda, porque o mudo não pode falar. Mas excetuando os mudos, a maioria das pessoas tem dito isso por aí. Mas isso não tem amparo bíblico. Se Deus recebesse, se Deus aceitasse as pessoas como elas são, Jesus não precisaria ter vindo. Qual a necessidade de Jesus vir ao mundo? Se Deus aceitasse o homem, o indivíduo, como ele é, a Bíblia nos ensina que Jesus nos aceita como estamos, que Jesus nos recebe como estamos, mas não te aceita como você é. Então o tema para a nossa reflexão nessa noite é: Jesus Cristo te recebe como você está, mas não te aceita como você é. Essa afirmação é fundamental para entendermos a relação entre aceitação e transformação na vida cristã. Com muita sutileza tem sido pregada hoje em dia uma mensagem que a essência dela quer dizer o seguinte: venha como está e continue como veio. E essa mensagem abominável, nefasta, tem enganado muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido enganadas com essa mensagem. E a igreja é o único povo na face da terra que pode pregar a verdade. Porque a igreja é o único povo na face da terra que anda na companhia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, só pode ser visto através da igreja, por uma razão muito simples e ao mesmo tempo poderosa, porque Ele é a cabeça da igreja. Aleluia. O judaísmo não pode revelar Jesus Cristo, nem pode torná-lo conhecido, assim como o catolicismo, assim como o budismo, assim como o espiritismo. Só a igreja. E a igreja é o único povo na face da terra que tem a verdade. O único povo que pode transmitir a verdade é a igreja. Por quê? Porque a verdade habita no meio da igreja. Aleluia. Jesus Cristo é a verdade. Aleluia. Então, se tem um povo que tem que conhecer a Deus, é a igreja. Até porque Deus não é aquilo que eu digo que Ele é. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Já dizia um dos reformadores, João Calvino, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, se tem um povo que deve falar para o mundo, o pastor Fernando aqui orou pelo nosso país. Pastor Fernando, nós sabemos o número de potestades que atuam impiedosamente
nesse carnaval. No hall de membros da EBEC, nós temos alguns irmãos, alguns membros que são policiais. Um é do BOP, outro é da Choque. E uma das irmãs, que é da Choque, mandou uma mensagem para mim ontem e para o grupo de liderança dizendo: pastor, orem por mim. O número de mortes está assustador. O que eu estou vendo, pastor, ore por mim. Irmãos, orem por mim. Só que a mídia não divulga isso, né? Então, queridos, quando eu trago para a nossa reflexão, Jesus Cristo te recebe como você está, mas não te aceita como você é, eu quero junto com você explorar 3 tópicos dessa temática. O primeiro deles é a aceitação incondicional de Jesus, a segunda, a necessidade de transformação, e terceiro, o chamado ao arrependimento. Eu perguntei a... Qual é o nome de sua filha, pastor? Maria Fernanda. Eu perguntei a Maria Fernanda, para tirar uma dúvida, ela está aparecendo aqui. Eu perguntei a Maria Fernanda, a declaração de missão, ou slogan da igreja é um lugar para novos começos. Ela é. Eu achei fantástico, pastor, isso, porque aqui certamente não, mas na IBEC tem alguns membros que no final do nome deles você encontra o nome Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, não é? Alguns outros no final do nome tem Dodozô, né? Fulano Dodozô, Cicrano Dodozô, porque se acha, né? E outros até no final do nome está adicionado o nome Teos, que ele é Deus. Fulano Teos, Cicrano Teos. Mas quando eu vi aqui esse slogan, Teos, Dodozô, Gabriela, aplica-se a uma classe de pessoas que entendem o seguinte: eu recebi a Jesus Cristo, mas ele me aceita como eu sou. Não, meu irmão, ele não te aceita como você é. Jesus nunca nos aceitará como somos. Ele entregou a vida do filho dele na cruz para te aceitar como você é. Não faz sentido. Amados, não foi só a crucificação. Quando nós falamos da morte e sacrifício de Jesus, nós ficamos extasiados quando nós assistimos em especial aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Aquele filme, ele consegue trazer, ilustrar, exemplificar, eu diria que 20% do sofrimento que de fato Jesus passou durante aquelas quase 20 horas de uma sessão ininterrupta de espancamento. Quando eu fui assistir aquele filme no cinema, eu via pessoas gemendo, chorando, copiosamente chorando. Mas eu quero lhes dizer que não foi só a crucificação, não foi só a cruz. Eu vou lhe dizer por quê. Quantos aqui têm cicatrizes? Eu também tenho. Mas aquele grande dia, quando nossos corpos forem glorificados, quem tem cicatrizes, pastor Fernando, continuará com cicatrizes? Não, elas subirão. Eu tenho sequela de pólio no membro inferior direito. Vocês viram quando eu subi ali a rampa? Eu tive poliomielite com 3 meses. Eu tenho mobilidade reduzida. Então, mas quando nós formos, essa sequela ela desaparecerá. Amém? Amém. Mas lembra quando Jesus aparece aos discípulos, já ressuscitado, e depois Jesus sai, aí chega Tomé, e os discípulos falam: Tomé, o mestre esteve aqui. Tomé: não acredito, eu não acredito. Se eu não ver as marcas da crucificação, eu não acredito.
Nós conhecemos a história. Jesus aparece e diz: toca aqui também. Irmão, Jesus ali já havia ressuscitado? Presta atenção. Quantos têm cicatrizes? Elas vão sumir um dia. Mas Jesus Cristo, por amor a mim e a você, submeteu-se a um corpo, submeteu-se a permanecer com cicatrizes da crucificação por toda a eternidade. Aleluia. Amados, isso é muito amor. Isso é muito amor. As suas cicatrizes, um dia elas vão sumir, mas as de Jesus, elas permanecerão por toda a eternidade. Por que, pastor? Diga para quem está do seu lado. Por amor a você. Por amor a você. Por amor a você. É muito amor envolvido. Então Jesus submeteu-se a tudo isso para te aceitar como você é, para me aceitar como você é. É contraditório isso? Ou melhor dizendo, é ausência de conhecimento bíblico. Mas a igreja é um lugar de novos começos. Aleluia. É profético o slogan dessa igreja. Porque a igreja onde Cristo habita, ela é um lugar de novos começos. E talvez hoje seja um dia de novos começos para alguém. Porque se há alguém aqui entre nós, ou alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, que já tem um tempo na fé, e pensa: ah, mas Deus me aceita como eu sou. Não, você está completamente equivocado. Você está completamente equivocado. Ele não te aceita como você é. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que Deus coopera, e Deus coopera em tudo. Em algumas traduções tem: e Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que... Deus coopera conosco para a nossa libertação. Deus coopera conosco para a nossa santificação. Aleluia. Deus coopera conosco para a nossa mudança. Quantos aqui querem mudar? Alegre-se. Deus vai cooperar com você nesse processo de mudança. Aleluia. Ele quer cooperar com você. Aleluia. Mas eu lhes pergunto: mudança dói? Oh meu Deus, como dói. Mas deixa eu te dar uma dica. É melhor doer como nunca agora, para não doer nunca mais. É melhor doer como nunca, para não doer nunca mais. A dor da mudança é excruciante, mas a dor que se sente lá na frente, por não ter mudado, ela é muito maior. E quando eu entendo que Jesus Cristo me recebe como eu estou, eu me alegro com isso, porque muitos me rejeitaram antes. Quem é da época aqui de olhar os classificados de um jornal para procurar emprego? Os jovens não sabem o que é isso, né? Quem em algum momento da vida olhou os classificados? Agora, amados, o pessoal, quando essa ideia dos classificados em jornais à tarde e outros jornais tomou fôlego, para muitos foi algo extraordinário. Poxa, ali nos classificados você olhava quando queria comprar carro, quando queria procurar um emprego, aí você via anúncios: procura-se profissionais com tais requisitos, esses são os requisitos, tem que ter isso e aquilo. E muitas pessoas encontraram empregos através dos classificados. Agora, você conhece alguém, queridos? Alguém que já leu numa folha de classificados o seguinte: você que está atribulado, perturbado, desorientado, venha. Alguém já leu? Jesus, queridos, Mateus 11:28 é a primeira página de classificados da história. Lá ele coloca: vinde a mim todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquilo é classificados. Nem todos os anúncios de emprego nos jornais, na página de classificados, quem os colocou ali cumpriu o que disse, mas Jesus cumpre todo o que diz. Aleluia. Quem vem a Ele encontrará descanso. Aleluia.
Mas para desfrutar de tudo que Jesus tem para nos dar, existe um preço. E o preço é deixar de ser quem é. Esse é o preço. E o primeiro tópico dessa reflexão, como eu disse, dos três, a aceitação incondicional de Jesus, a necessidade de transformação e o chamado ao arrependimento. O primeiro deles é a aceitação incondicional de Jesus. Pastor, você está dizendo com isso que Jesus aceita qualquer um? Qualquer um. Não importa como a pessoa esteja, não importa como ela esteja. Não importa o que ela tenha feito, não me importa o que ela tenha feito. Você está me dizendo que Jesus aceita a pessoa independentemente do que ela fez ou esteja fazendo? Sim, é isso que eu estou dizendo. Ele te convida. É engraçado, tem pessoas que para serem aceitas por outras, elas imploram. Adolescente mesmo, tímido, que percebe-se um pouco rejeitado na escola, né? Para ser aceito na tribo, eles se submetem a qualquer coisa. Mas Jesus não usa disso. Quantos aqui amam a Jesus? Levanta a mão. Sabe por que nós o amamos? Ele nos amou primeiro. Quantos aqui encontraram Jesus e estão alegres? Pastor Fernando e Calvino não podem levantar a mão. Quantos aqui encontraram Jesus e estão alegres? Eu não encontrei Jesus, queridos. Pastor, e você está no púlpito pregando? Eu não encontrei Jesus. Eu vou te dizer porque eu não encontrei, porque o perdido era eu. Foi Ele que me encontrou. Jesus, nosso irmão mais velho, irmãos, ele é tão extraordinário que... Quem lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais velho recebeu a porção dobrada. O filho mais novo sai. O menino lá cai em si e volta. O irmão mais velho, em vez de ficar alegre, briga com o pai. Se você pegar o contexto histórico daquele texto, daquela parábola, eu quero lembrá-los o seguinte: toda a parábola que Jesus contou não era história com ele, era algo que já havia acontecido. Dentro de algum contexto havia acontecido. Segundo o contexto da época, eu quero que o irmão mais velho tinha que fazer, dizer: pai, não sofre não, pai. Eu vou pegar a minha porção dobrada, porque eu sou primogênito, e vou usar esse valor para encontrar o meu irmão. Fica tranquilo, pai, fica sossegado. Eu não voltarei enquanto não encontrar o meu irmão. Mas ele fez isso. Mas o nosso irmão mais velho disse: pai, eu vou à terra. Aleluia. Eu vou encontrar o meu irmão mais novo, Domingos, Aleluia. Fernando, Anselmo, Aleluia. Carolina. Quem são os irmãos e irmãs mais novas de Jesus? Aleluia. Estamos aqui porque Ele nos encontrou. Glória a Deus. Ele nos encontrou. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui. E olha como Jesus é maravilhoso. O texto diz que o pai o avista de longe e sai correndo. O texto diz que ele sai com passos apressados. O pai quebra todo o protocolo, porque segundo o contexto da época, um senhor de idade não poderia andar no gelo, era desonroso, tinha que andar no trote, passos cadenciados, porque ele era um homem de idade. Mas os empregados, o jovem, antes de chegar até a varanda, até de onde o pai o avistou, esse jovem tinha que passar pela casa dos... Alguém aqui já viu
fazendas, tipo assim, tem a casa principal da fazenda dos donos, e na frente tem alguns tipos, uma vila de quartos assim, que são os aposentos dos empregados. Pronto. O jovem tinha que passar por um lugar assim, e os empregados poderiam matá-lo de raiva por saber o sofrimento que ele empreendeu no pai. Por que é que o pai sai à frente? Para protegê-lo. Meu irmão, minha irmã, é muito amor envolvido. Aleluia. A mudança que Deus quer empreender em nós é para livrarmos de nós mesmos. Porque ao contrário do que imaginamos, o nosso pior inimigo nunca foi Satã. Nunca foi o outro. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então, a mudança que o Senhor quer empreender em nós não é para livrarmos do diabo, em primeiro lugar, nem do outro, é para livrarmos de nós mesmos. Jesus nos escolhe independentemente de nosso passado ou das nossas falhas. E o texto que eu trouxe para a nossa reflexão é, abra sua Bíblia aí, em João 6,37, eu acabei me delongando na introdução, né? Às vezes eu pego as normas da homilética, irmãos, rasgo ela todinha. Mas tem uma pastora que congrega comigo lá, ela é doutora em teologia. E ela brinca comigo, foi minha professora de ética, ela diz assim: meu filho, fique em paz, até eu às vezes rasgo as normas da homilética. Pastor, normalmente para ler o texto, você pede que a igreja fique em pé ou leia sentado? Mas o pastor costuma fazer sentado mesmo? Abra sua Bíblia em João 6,37. É o texto que está coadunando com o tema da mensagem. João 6,37 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum o rejeitarei. Diga para quem está do seu lado: Jesus nunca te rejeitará. Nunca. Nunca. Agora abre em Mateus 11:28. Você vai voltar um pouquinho. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, jugo aqui traz a ideia daquela peça de carro de boi. Quem conhece? Que põe um boi experiente com um boi mais novo, para um boi experiente ditar a marcha. Mas jugo aqui nesse contexto também traz a seguinte ideia: Jesus era um dos cerca de 300 rabinos daquela época, e cada rabino tinha o seu jugo, ou seja, a sua teologia, a sua doutrina, o seu ensino. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o meu ensino, o ensino de Jesus não é pesado. Não é. Então, queridos, vejam bem, Ele nos recebe com amor e compaixão, sem exigir que tenhamos. Ele nos recebe com amor e compaixão, sem exigir que tenhamos uma vida perfeita. Tem pessoas que partem para outro extremo e quer ser mais perfeito do que Deus, né? Ele exige de si uma perfeição que nem Deus exige dele. Um extremo é esse. Qual é o outro extremo? Não precisa disso tudo não. Deus olha ao coração. Irmão, não fala isso não. Porque se tu ler Jeremias 17, tu vai ver o próprio Deus dizendo que o coração do homem é corrupto, é enganoso, sua doença é incurável e irremediável. Então, os dois extremos são perigosos. Mas o convite de Jesus é para que
é para que nos aproximemos dele. Amados, nós precisamos andar com Jesus. Na minha época, minha mãe, se ela não chegou ainda, minha mãe dizia o seguinte: olha, cuidado com quem você anda, não quero você andando com moleques. Alguém já ouviu isso aqui da mãe? Irmãos, quem éramos nós? Você já pensou se o pai Deus dissesse para Jesus: não quero que você ande com... Já pensou se Deus dissesse para Jesus: olha, você vai à terra, mas não quero que você ande com... Irmãos, estávamos dentro d'água. Ah, pastor, mas aqui evidentemente que não, né? Mas lá, eu já ouvi de pessoas: ah, pastor, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, né? Nunca me prostituí, não sou promíscuo. Aí, irmãos, às vezes exige do pastor uma resposta que o pastor não quer dar. Uma vez o irmão me disse isso: ah, pastor, eu nunca bebi. Eu disse: Deus ganhou o que com isso? Porque você não ter bebido, você se livrou de uma cirrose. Ah, pastor, mas eu nunca fui promíscuo. Sim, mas Deus ganhou o que com isso? Deus não pode ser infectado com vírus HIV, nem com nenhuma DST. Então, não ter feito isso livrou você do HIV e de uma DST, que HIV deixa no pré DST também. Então, tem pessoas que acham que fizeram algum favor a Deus. Mas preste atenção, queridos, aproximar-nos de Deus livra-nos de tantas coisas. E olha, alguém já ouviu essa expressão pombo sujo? Irmãos, todo mundo é pombo sujo. Não tem Jesus, é pombo sujo, querido. Não tem Jesus, é pombo sujo. Aqui você não usa esse vocabulário. Lá em Salvador que usam muito esse vocabulário, que diz assim: pastor, fulano é quase crente. Ué, mas quem é o quase crente? Não, me traz uma definição bíblica do quase crente. O quase crente é o quê? É o descrente. Não, tem outra ainda que eu acho essa fantástica. Pastor fulano é uma pessoa maravilhosa, só falta Jesus. Ô querido, ele falta tudo. Só falta Jesus, ele não tem nada. Pense que é uma pessoa maravilhosa, só falta Jesus. Aí quando eu digo, alguma coisa eu respondi: então ele não tem nada. Como, pastor? Só falta Jesus. Querido, só falta Jesus, não tem nada. Pastor, o senhor é seco, né? É assim. Eu digo: não, querido, porque eu queria entender isso. Maravilhoso, só falta Jesus. Tomás de Kempis, um religioso do século XVI, tem uma frase que é fantástica. Ele diz assim: quem tem Jesus Cristo tem tudo. Quem não tem Jesus Cristo tem nada. E João, antes de Tomás de Kempis, disse: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Está lá na epístola, primeira carta. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem quem não tem Jesus está morto. Uma pessoa sem Cristo, ela não está ferida espiritualmente, ela está morta espiritualmente. E o convite de Jesus é para a vida. Olha como Jesus transforma uma pessoa. Jesus chega para Pedro, um pescador experiente, e diz assim: vem, e te farei pescador de... Por que Jesus disse: vem, e te farei discipulador de homens? Por que Jesus não usou outro termo? Porque Jesus usou a profissão de Pedro, a nomenclatura que exemplificava a profissão de Pedro: pescador. Por uma razão simples, meus irmãos. O pescador de peixe, ele tira o peixe da vida e leva para a morte. Porque aquele peixe que ele pesca, para a mão de quem for, aquele peixe vai ser assado ou vai se transformar em uma moqueca. Então ele tira o peixe vivo do mar, não é isso mesmo? Mas ele conduz para a morte. O pescador de homens não, ele tira o homem da morte e o conduz para a vida, que é Jesus. Nós temos o privilégio de sermos pescadores de homens.
a tirar aquele da morte. O pescador tira o peixe do lago, do rio ou do mar. Nós somos chamados para tirar o morto do mar do mundo e trazê-lo para a vida, que é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa é uma missão de todos nós. Antes nós éramos agentes do caos, agentes de morte. Jesus nos convida, e é impressionante, queridos. Ele nos chama para nos enobrecer. Jesus nos torna nobres, aceitando-nos como nós somos. Ele nos aceita, porque a sua aceitação é incondicional, mas Ele quer uma mudança. Segundo tópico, a necessidade de transformação. O chamado de Jesus também é um chamado à mudança, porque embora Jesus nos receba como estamos, Ele não deseja que permaneçamos na mesma condição. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Olha o que o Senhor Jesus diz, olha o que Paulo diz no versículo 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis ou experimenteis, em algumas traduções, qual seja a boa, agradável e... Então, irmãos, olha o que esse texto diz. Está aqui o texto, está muito claro. Eu só irei experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se houver uma transformação. Para que haja essa transformação, tem que haver uma renovação. De quê? Simples assim. Porque aqui muitas pessoas na igreja não conhecem, não experimentaram ainda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque elas permaneceram as mesmas, permanecem as mesmas, elas não foram transformadas. E por que elas não foram transformadas? Porque elas resistem a uma renovação de mente. Ah, pastor, mas eu vou à igreja. Deixa eu te lembrar uma coisa, que tem um texto, queridos, ali no livro de Reis, que nos dá uma dica boa. Lembra quando Absalão tocou fogo na plantação de Joabe, para chamar a atenção de Joabe, que ele já tinha mandado chamar Joabe, comandante da guarda, e Joabe não foi. Ele toca fogo e manda chamar Joabe. Ele fala: Joabe, fala com meu pai para me aceitar de volta no reino. Joabe: tá bom. Vai e fala com o rei Davi. O rei Davi manda buscar o menino. Absalão chega e você vai ver no texto escrito: e Absalão ficou 2 anos no reino sem ver a face do rei. Tem tantas pessoas no reino ou na igreja, mas sem ver, pastor, a face do rei Jesus. Ah, pastor, mas eu estou seco, eu me sinto mal, eu estou no deserto. Querido, deixa eu te lembrar uma coisa. Quando Deus quis provar para o povo e respaldar o sacerdócio de Arão, foi o que Deus fez. Moisés mandaram pedir, cada tribo das 12 tinha um bordão, era como um cajado, e na frente uma imagem, identificando e separando, como se fosse a marca de cada tribo. Qual foi a ordem que Deus deu? Moisés manda cada um pegar, cada chefe da tribo pegar seu bordão, seu cajado, dizendo melhor, e botar na tenda. O que era que havia na tenda? A Arca da Aliança, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Olha o que Deus disse a Moisés: manda colocar dentro da tenda, e na tenda havia o que? A arca. E Deus disse: coloca lá, tal hora. Se você analisar o texto, tinha que colocar na viração do dia, de 5 para 6 horas da tarde. E disse: no dia seguinte,
Tu vai lá. E a vara que tiver umedecido, florescido e dado frutos, essa é que eu escolhi. E quando Moisés chega no outro dia, qual foi a vara que havia umedecido, florescido e dado frutos? A de Arão. Meu irmão, se um pedaço de pau seco pôde umedecer, florescer e dar frutos, por ter passado a madrugada na presença da arca, o que não pode acontecer comigo e com você, se passarmos uma madrugada buscando a Deus, na presença de Deus. Se ele fez um pedaço de pau seco umedecer, florescer e dar frutos, o que ele não fará com a vida de uma pessoa que decida passar a madrugada na presença dele? Quem entendeu aquilo que eu disse? Se há alguém aqui seco, ou sentindo-se seco, sem vida, vá para a presença de Deus. Porque eu te garanto uma coisa: quando passar a madrugada, você vai amanhecer cheio, avivado. Amém? Amém. E transformado, porque a presença de Deus nos transforma. Alguns cientistas afirmam que você se torna parecido com as 5 pessoas que você mais conviver durante os 5 a 7 anos. As pessoas com quem mais você conviver por 5 ou 7 anos, você vai acabar se tornando parecida. Você se torna parecido com essa pessoa. Então, quem anda com Jesus, naturalmente se parecerá com quem? Com Jesus. O chamado de Jesus é para andarmos com Ele. Irmãos, nós precisamos mudar. Oh, meu irmão, minha irmã, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. E nesse processo de mudança, o Espírito Santo nos ajuda. Engraçado que muitas pessoas pensam que santificação é um desejo, né? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 3, olha o que diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. No final ele fala que vos abstenhais da prostituição, não somente a prostituição carnal, mas cultural também. Que, como já dizia João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de deuses. Mas o versículo que eu quero destacar é o versículo 7. Deus não nos chamou mas para. Então a santificação é um chamado de Deus. Não é uma questão de decisão. Deus nos chamou para a santificação. Ele nos chamou para a santificação. E Ele sabe que ao aceitarmos esse chamado, nós precisaríamos de alguém para nos ajudar. E nós precisamos, aí onde entra a ação santificadora, a atuação do Espírito Santo. É engraçado, queridos, que você vai ler isso na Bíblia. Todos aqui já conhecem esse texto. Começa lá em Levítico, depois Pedro repete: sede santo, porque eu sou santo. Nosso Deus é um Deus santo e nos chama. Tudo bem que santo, a definição teológica tem a ver com separado, mas eu estou falando, queridos, de um grau de santificação, de um nível de santificação que excede, que ultrapassa, que é acima da média. O pastor Fernando falou aqui sobre a questão dos espíritos que estão atuando nesse carnaval. Eu acho que em nenhuma outra época da história
a igreja necessitou tanto de discernimento espiritual. Acredito sinceramente que em nenhum outro momento da história na época da igreja embrionária ali ainda, onde Nero, principalmente Nero, matou tantos cristãos, muitos foram devorados pelos leões. Aquela perseguição era visível, sabe? Mas hoje, amados, hoje a coisa é muito sutil. Mas como a Bíblia, como a palavra de Deus, amados, depois de Jesus Cristo, o bem mais precioso que o Senhor nos deixou foi a sua palavra. Amados, tem textos na Bíblia que a gente tem que pescar e dizer, meu Deus, eu tenho que trazer isso para a minha vida. Um deles, os amigos de Jó. Os amigos de Jó. Inclusive, muitos hoje vivem segundo a teoria de Elifaz. Era Elifaz, Bildade e Zofar, né? Os três amigos. Só que Elifaz queria botar na cabeça de Jó, que Jó estava passando aquilo porque estava em... É sério. Tem crente que acha que está sofrendo. Rapaz, ele deve estar em pecado. Não vou nem meter minha mão ali, pastor, porque ele deve estar em pecado. E lepra pega. Em nenhum desses diálogos desrespeitosos, que eles foram desrespeitosos com Jó, Jó chega para um deles e pergunta: por qual espírito tu está falando? Amados, cuidado com o que nós ouvimos. Cuidado com o que você está ouvindo. Você pode até não perguntar à pessoa por qual espírito ela está falando, mas perguntar a Deus: Pai, por qual espírito ela está me dizendo isso? Lembra daquela jovem? Paulo e Silas entram na cidade. A jovem: ouçam esses homens, são homens de Deus, vieram nos trazer a palavra, ouçam-nos. E a menina fica um dia, dois, no terceiro dia Paulo, expulsa o demônio. Queridos, qual foi a mentira que aquela menina falou acerca de Paulo? Nenhum. Mas qual foi a estratégia? Não vou bater de frente, vou elogiá-los, eles vão logo embora e eu continuo. Cuidado. Talvez a maior necessidade da igreja de Cristo nos últimos dias seja de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Nós, pastores, sabemos bem o quanto nós precisamos e pedimos a Deus, né, pastor Fernando? Pela multidão de coisas que nós ouvimos. E nós cristãos, todos nós precisamos, queridos, lembrar de uma coisa. Nós não queremos ser confrontados. E quando nós estamos num processo de mudança, o diabo levanta pessoas, inspira pessoas a dizer: não, mas para com isso aí é exagero, para que essa santidade toda? Não, pai, isso é exagero, pai, para quê? Isso aí já é farisaísmo. Não, pai, para com isso é exagero. Você cometeu um pecado, está tomado pela tristeza segundo o mundo, como Paulo fala, ou tomado pela tristeza segundo Deus, como Paulo fala, porque aquele que teme a Deus, quando ele peca, queridos, ele fica triste. Ele vai lá para o pré-sal. Alguém aqui já foi no pré-sal? Já? Nós pastores, pastor, quando a gente, seja em pensamento, né, Carolina, comete um pecado, o temor a Deus, a gente vai lá para o pré-sal, né? É necessário Jesus que ele alguma dizer, vem, por causa do temor. Aí você encontra logo que é isso, rapaz, para que isso? Deus entende, deixa ser como você é. Para que esse exagero todo? Tome cuidado com isso. Outro cuidado que devemos ter
Amados, quantos crentes encralacrados, enrolados, atrapalhados por conta de dinheiro, por causa de uma boa ideia, e entenderam que a boa ideia veio de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Deus não tem boa ideia, Deus tem direção. Deus tem direção, queridos. Deus não tem boa ideia, mas muitos de nós, que boa ideia que elaboramos, ou que alguém nos trouxe, rapaz, Deus está nesse negócio. Qual é o termômetro para medir? Pô, meu irmão, está dando certo, é sério. Lembra quando Deus disse a Moisés, o povo, Moisés, água, pela segunda vez, Deus vai, Moisés vai, Deus fala, Senhor, o povo, água, Deus fala a rocha, toca na rocha. Moisés, o povo oprimiu, Moisés fez o quê? Bateu na rocha, ele feriu. Saiu água ou não? Saiu água. O povo bebeu? Adendo meu, se falsar o texto. Depois que o povo bebeu, o povo, Hosana, Moisés, Hosana, Moisés. Que o povo foi descedentado, correto? Deu certo Moisés ter batido, ter desobedecido a Deus. O que ele fez na rocha foi obediência ou desobediência? Desobediência. Mas funcionou? Deu certo? Nem tudo que está dando certo, Deus está aprovando. Nós temos como termômetro que é Deus que está, porque está funcionando, está dando. Mas depois Deus fez o que com Moisés? Ô Moisés, eu mandei ele fazer o que na rocha? Deus desaprovou Moisés porque ele bateu na rocha, porque ele feriu a rocha? Não. Deus deixou. Saiu água? Saiu. Matou a sede do povo? Matou. Todos, ou quase todos ali, confirmaram mais uma vez que Moisés era homem de Deus? Sim, porque deu água na rocha. Mas Deus aprovou? Sucesso não é termômetro para medir a aprovação de Deus. Nem toda boa ideia é ideia de Deus ou direção de Deus, queridos. Não é. Quem entendeu o que eu disse? Não é. Mas esse mesmo Moisés um dia disse algo que para mim é uma das falas mais extraordinárias. Eu quero lembrar os irmãos que Moisés passa 40 anos no Egito aprendendo a ser gente. Passa 40 anos no deserto aprendendo que não era ninguém. E passa os últimos 40 anos de sua vida aprendendo que só Deus é Deus. E nesses últimos 40 anos, ele aprende que andar com Deus, ter Deus andando com ele, é que faria toda a diferença. E ele faz um dos pedidos mais ousados. Ele fala: Senhor, peço-te que me mostres a tua glória. Aí Deus: ok, Moisés, achaste graça diante de mim. Ok, te porei na rocha, na fenda da rocha, mas tu não poderás me ver, porque ninguém pode me ver e ficar vivo. E quando eu passar, tu me verás pelas costas. Agora olha o que Deus diz: te porei na rocha, na fenda da... Quem é a rocha? Quem é a rocha? Cristo. Fenda na rocha é o que? Um ferimento na rocha. Quantos aqui querem ver a glória de Deus? Nos seus dias? Esteja em Jesus, compartilhando dos sofrimentos de Jesus, como disse o apóstolo Paulo. Ele disse que terminaria o restante dos sofrimentos de Jesus. Te porei na rocha, na fenda da rocha. Amados, para ver a glória de Deus, nós temos que estar na rocha, em Jesus, e aceitando sofrer o que tiver que sofrer por amor a Jesus. Aí nós veremos a glória de Deus. E o chamado de Deus para a mudança é um chamado para que vejamos a glória de Deus. E o último tópico é o chamado para o arrependimento. Irmãos, eu já estou finalizando, viu?
Mas eu quero lembrar os irmãos que todo pastor tem um problema crônico, todo pastor, excetuando o pastor Fernando, mas todo pastor tem, excetuando o pastor Fernando. Qual é o problema crônico? Quando o pastor, estou terminando, irmãos. Quando ele fala, estou terminando, dê mais 15, 30 minutos, viu, queridos? Mas voltando aqui, eu estou terminando. O chamado ao arrependimento, a necessidade do arrependimento. O arrependimento é essencial na jornada cristã. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 19. Vamos ver o que diz. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da presença do Senhor. Tem tanta gente, queridos, e talvez haja alguém aqui, não sei, Deus o sabe, ou alguém que está nos assistindo, que anseia tanto pelo refrigério do Senhor, mas esse refrigério não virá enquanto você não se arrepender dos seus pecados. E o chamado do Senhor para a tua vida nessa noite é: arrependei-vos. Glória a Deus. Pastor, qual a relevância ou real necessidade de eu andar, conviver com a presença do Senhor e desfrutar do seu refrigério? Eu vou te responder da seguinte maneira: tira um peixe da água e ele morrerá. Arranca uma árvore pela raiz e coloca do lado, e ela, peixe fora d'água, morre. Árvore, planta, arrancada do solo, o ser humano sem Jesus. Quem entendeu? Amém. Aleluia. Em João 10, Jesus disse assim: eu vim para que tenham, e a tenham plenamente, em abundância, dependendo da versão, mas é o mesmo significado. Quando eu leio esse texto, irmãos, esse texto, olha, Jesus era extraordinário, irmãos. Em todas as culturas, as pessoas aprendem a quantificar inteligência, riqueza e beleza. Por exemplo, se alguém chega para mim e diz assim: o pastor Fernando é mais inteligente do que o pastor Domingos. Embora seja uma verdade isso que esta pessoa disser, embora seja uma verdade, ela está me chamando de incauto, indouto ou burro? Não, ela só está dizendo que o pastor Fernando tem uma inteligência maior do que a minha. Se alguém diz assim: pastor Anselmo é mais bonito do que o irmão Góes, ele está chamando o pastor Anselmo de desprovido de beleza? Ele só está dizendo que a beleza do irmão Anselmo é maior, então ele está quantificando. Quem está entendendo até aqui? Então Jesus, quando disse: eu vim para que tenham, ele não estava diante de uma bala repleta de corpos, de pessoas mortas. Não, ele está falando para pessoas. Só que ele está dizendo o seguinte: você tem a vida biológica, ok, você nasceu, você está vivo, você existe, mas a vida que eu tenho para dar, que é a verdadeira vida, todo aquele que receber viverá plenamente e a terá em abundância. Glória a Deus. É disso que ele estava falando. Glória a Deus. É como você analisar a diferença entre existência e vida. Esse púlpito, esse pedestal aqui, ele existe ou tem vida? Então ele pode ser pegado e conduzido por qualquer mão, qualquer pessoa, para qualquer lugar, não é? Pronto.
Tem pessoas que somente existem. Elas só existem. Elas são levadas, conduzidas para qualquer vento, por qualquer vento. Como já dizia Martinho Lutero, ela é cavalo do diabo. Mas aquele que tem vida, esse não. Esse tem a vida de Deus. Aleluia. E todo aquele que dele se aproxima, ou todo aquele a quem ele se aproximar, receberá dessa vida, porque ele tem a vida de Deus habitando em si. Ele tem a vida de Deus. É disso que Jesus está falando em João 10. Eu vim para que tenham vida. Essa vida que vocês estão vivendo? Não, isso não é vida. Eu vim para lhes dar vida. Vida plena, vida abundante. É dessa vida que nós precisamos. É essa vida que devemos buscar. Nem tudo que você precisa ou busca quem detém o poder, quem detém quer te dar, correto? Nem tudo que você precisa e que está buscando, mesmo que você encontre quem tem, significa que ela quer te dar? Não. Jesus é o único que tem o que de mais precioso existe. O que verdadeiramente vai fazer a diferença para aquele quem buscar. E todo aquele que for a ele buscar, ele dará. E eu vim para que tenham vida, e a tenho em? É dessa vida que nós precisamos. É essa vida que ele quer nos dar, meus irmãos. Essa é a vida que ele quer nos dar. Só que não teremos essa vida se não nos arrependermos, se não compreendermos a necessidade de arrependimento. Oh, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Remorso é, você se preocupa com a sua reputação. Eu vou pedir perdão porque vai que ela põe no ventilador, o negócio vai feder. Mas aquele que se arrepende não, ele não está mais aí para a imagem dele, ele está preocupado com aquela que ele ofendeu. Muitas pessoas confundem arrependimento, remorso com arrependimento. Mas no chamado ao arrependimento há uma promessa, a promessa da graça. A graça de Deus é abundante para aqueles que se arrependem. Olha só, não é só vida abundante, é também graça abundante. Uma definição muito simples, muito rápida, não é só isso, mas uma definição. Pastor, concedeu a graça aí, de maneira bem resumida: favor imerecido. Deus te dá aquilo que tu não mereces. Já é demais tu receber o que não merece, ainda receber de maneira abundante. Hein, pastor? Que maravilha, hein? Abre a tua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1, por favor. Agora eu estou encerrando mesmo, viu? Pastor Fernando dificulta as coisas, fica olhando para mim rindo. Dificulta assim, porque eu penso, poxa, você está rindo para mim, eu posso falar mais umas 2 horas. 1 João 1,9, epístola, não evangelho. Glória a Deus. Olha o que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Essa purificação você não pode fazer sozinho. Você não pode fazer. Irmãos, tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que nós temos que fazer. Quando o apóstolo Paulo diz assim: mortificai a vossa. Aí, aqui os irmãos não oram assim. Mas eu já vi igrejas que os irmãos oravam dizendo: ó Deus, mortifica a minha carne, a minha natureza. Não. É você que tem que mortificar.
Não é Deus que vai mortificar. Assim também é essa purificação. Quem faz é o Senhor. E essa promessa nos dá esperança e encorajamento para buscar a transformação em Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho como saber como está a tua vida. É a primeira vez que eu vejo o pastor Fernando presencialmente. Ele me chamou ali para o gabinete dele e orou por mim. Não houve tempo dele me falar coisa alguma, de pessoa alguma da igreja. Mas movido, guiado pelo Espírito Santo, eu quero te dar um conselho. Queira desfrutar da presença de Deus diariamente. Queira a vida abundante que Jesus Cristo veio para te dar. Deixa eu te lembrar uma coisa. Ele não veio só para morrer na cruz. Ele veio para te dar uma vida abundante. Meu Deus, não rejeite essa vida abundante que Ele veio para te dar. Não rejeite. Ele quer andar contigo. Ele quer te agraciar com a sua presença. Mas você precisa remover o pecado da tua vida. Há algum deficiente auditivo aqui entre nós? Não. Então todos me ouviram. Você sabe como está a tua vida? Eu não sei, não tenho como saber. Mas se esta palavra falou no teu coração, se essa reflexão falou no teu coração e você admite que precisa deixar, largar este pecado, no final procura o teu pastor Fernando, marca um aconselhamento, ou após eu passar o microfone para ele, não sei, o Espírito de Deus irá conduzi-lo ao que fazer, mas renuncia, porque Jesus te aceitou, Jesus te recebeu como você estava, mas Ele não te aceita e continua não te aceitando se você insiste em permanecer como você é. Talvez esse dia seja um momento de um novo começo, porque você está em um lugar de novos começos. Que o Espírito de Deus ministre essa palavra ao teu coração e ao seu coração que está aí conosco através do canal no YouTube. Jesus está voltando. O machado já está posto à raiz. Lembre-se disso. Jesus hoje te dá uma oportunidade. Curva a sua cabeça um instante, por favor. Meu Deus. Pastor Fernando.